Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Classificação de Risco para profissionais de saúde e gestores. Eu sou o professor Valder Frazão, sou graduado em enfermagem há 24 anos, especialista em urgência, emergência e atendimento pré-hospitalar, pós-graduado em cardiologia, hemodinâmica, neurologia e auditoria, instrutor da American Heart Association, pesquisador do Grupo de Ensino e Pesquisa Pessoas em Condições Críticas da UFPB, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Enfermagem, membro do Grupo de Trabalho de Desastres e Emergência de Saúde Pública do COREM-PB, membro da equipe de atualização dos protocolos do SAMU 2024 a 2026 do Ministério da Saúde, fundador do SAMU de João Pessoa e da expansão do SAMU da Paraíba, plantonista em unidade de suporte avançado da Secretaria de Estado da Saúde, assessor técnico da Diretoria de Atenção à Saúde da PB Saúde, instrutor de emergências cardiológicas, neurológicas, triagem e classificação de risco da PB Saúde, e atua também com o desenvolvimento de protocolos e sistemas de triagem e regulação em cardiologia e triagem e classificação de risco. Os objetivos desse curso é compreender o conceito de triagem, diferenciar triagem e classificação de risco, identificar os principais modelos e tipos de triagem, conhecer os fundamentos da Política Nacional de Imunização, aplicar os princípios do acolhimento com classificação de risco, reconhecer a importância da sinalização adequada das unidades de urgência e emergência, compreender o fluxo de acesso dos usuários no SUS nessas unidades, interpretar fluxos e protocolos específicos para condições tempo-dependentes e compreender a base dos protocolos de triagem e classificação de risco. A metodologia e pactuação que faremos deste curso, vocês já iniciaram agora com essa aula, assistindo essa aula. Em seguida, vocês têm até 48 horas para realizar a atividade de fixação, podendo repetir caso não atinja o mínimo de 70% de aproveitamento. E atingindo o mínimo de 70% de aproveitamento, você pode já baixar o seu certificado validado, que também será enviado por e-mail. Vocês já passaram pela etapa que receberam o link para inscrição, preencheram o seu cadastro, já acessaram esse link para assistir a aula e ter acesso ao curso, onde vocês vão primeiramente cumprir essa tarefa de assistir a aula e em seguida a última tarefa de exercício. Finalizando as duas tarefas e atingindo os 70% mínimo, você já poderá na mesma plataforma baixar o seu certificado. Bom, a classificação de risco, na verdade, é uma grande ferramenta, né, utilizada no serviço de saúde, baseada em protocolos e auxilia no fluxo de usuários. Faz parte de uma política nacional de humanização do SUS, deve ser implementada com obediência tanto às normas do Ministério da Saúde, como também às normas dos conselhos federais, tanto de medicina como de enfermagem. A qualificação de gestores e profissionais de saúde é de grande importância. Vamos falar um pouco sobre triagem e classificação de risco, né? Então, por volta de 1792, conhecemos então a triagem. Então, quem foi que idealizou a triagem no mundo, né? Então, naquelas guerras napoleônicas, né, aqueles conflitos que aí existiam, o médico cirurgião Dominique Jean Larrey, juntamente com François Pessy, eles utilizaram, né, essa ferramenta pela primeira vez de triar pacientes em campos de batalha, ou seja, ensinavam aos soldados militares a identificar quem era o paciente, o militar, o ferido de guerra mais rápido, e aí ele criou também para transportar esses feridos até um hospital de campanha mais próximo, a primeira ambulância movida a carruagem. Então veja que nós estamos falando de século XVIII, onde eles idealizaram essas ambulâncias. Então ele foi, Dominique de Larrey, o criador da triagem e também quem idealizou a primeira ambulância, né, tracionada a cavalo. Em seguida, nós temos na história a Florence Nightingale. Né? Então, Florence Nightingale foi a nossa enfermeira que transformou a enfermagem moderna no mundo, né, no século XIX. Ela participou de algumas batalhas, né, como a Guerra da Crimeia,
E lá ela conseguiu estabelecer duas grandes vantagens para o mundo. Então veja que Dominique de la Rey, ele atuou no pré-hospitalar. Então ele foi o idealizador da triagem de campo, ajudou a desenvolver a área de transporte de acidentados. E dentro de uma unidade de hospital, a Florence Nightingale, ela criou a triagem de controle ambiental. Foquem nisso, isso é muito importante, essa informação, até para concurso público, etc. Então, Florence Nightingale, a princípio, ela identificou, através de observação em unidades de saúde, em hospitais, que a limpeza de canais de esgoto, gerenciamento de fluxo de ventilação, ela identificou que a higiene hospitalar e os dejetos para onde vinham, ou seja, ela já estava falando aí de destino de dejetos, de tudo isso. Então, ela criou a triagem de controle ambiental. Depois, ela identificou que os feridos de guerra não poderiam ficar junto dos pacientes que tinham doenças infecciosas, porque ela identificou que morria muito mais gente vítimas de doenças infecciosas do que propriamente do trauma sofrido na guerra. Então ela passou a fazer essa separação desses pacientes e ela foi muito mais além. Ela começou a também, pacientes mais graves, tinham mais enfermeiras cuidando desses pacientes, ou seja, ela também criou o princípio dos cuidados intensivos. Então, Florence Nightingale, em termos de triagem, ela teve uma participação muito importante na triagem de controle ambiental e na triagem infecciosa. A origem da palavra triagem vem do francês trier, que significa organizar, mas ela evoluiu para o termo triagem, né, que internacionalmente é conhecido, né, na língua portuguesa é triagem, em inglês também é chamado triage, né, que vem do trier do francês. Os conceitos de triagem são vários, existem vários tipos de triagem. A princípio, o Ministério da Saúde, em 2009, tinha uma grande preocupação, né? Veja que triagem vai lembrar muito organizar, separar. E aí, o Ministério estava muito preocupado com uma quantidade enorme de pessoas que precisavam ser atendidas e que precisava saber quem era mais grave, quem é menos grave, quem precisa de atendimento ou não. Então, a princípio, o Ministério da Saúde, ela trabalhou como conceito de triagem, a identificação, classificação e priorização de indivíduos conforme o grau de urgência, risco ou necessidade de intervenção. Qual o objetivo? Organizar o fluxo e otimizar recursos. Tá? No pré-hospitalar, no atendimento pré-hospitalar, né, a triagem, né, ela tem um processo de avaliar rapidamente múltiplas vítimas ou um único paciente, com foco de sobrevivência imediata. Ou seja, quem precisa de atendimento imediato, organizar o fluxo de vítimas em cenários críticos, otimizar recursos limitados, como ambulâncias, equipes, equipamentos, e decidir para onde e como transportar cada paciente. Então a gente tem aí o cenário pré-hospitalar direto da assistência, triagem e assistência, e temos a regulação de urgência e emergência, 192, que decide para onde e como transportar esse paciente. Né? Qual recurso melhor, qual unidade mais próxima, ou qual unidade de saúde mais adequada para aquele ou aqueles pacientes. Na atenção primária, novamente o termo organização, é um processo de organização da demanda espontânea, identificando necessidades imediatas, riscos sociais e prioridades de cuidado, garantindo acesso oportuno. Ou seja, além do agendamento, quando o paciente ele vai para a unidade básica de saúde tentar um atendimento por uma questão de pequena urgência, ele passa por uma triagem para saber exatamente qual a melhor forma de atender esses pacientes. Os serviços de urgência, né, chamada então a etapa inicial, que avalia rapidamente sinais, sintomas e condições clínicas, classificando o paciente em níveis de prioridade. Agora eu já estou falando em quê? Eu estou falando, quando falo em serviço de saúde, eu já estou falando em triagem
E estou falando também em classificação, ou seja, enquanto um vai fazer uma avaliação rápida para medir a gravidade, mas para estabelecer a ordem de prioridade para que ele seja atendido, ele precisa passar então para uma o quê? Classificação, ok? E não para diagnóstico, né? Então aqui está um exemplo, queixas ou causa. Então, um exemplo, uma dor no quadril é uma queixa, é um sintoma, mas a queda foi a causa. Então eu tenho uma queda que foi uma causa, que levou a uma dor no quadril, que pode ter muitas vezes uma possível fratura, né? Então eu tenho um efeito imediato, que pode ser uma fratura, pode ter um efeito tardio, uma lesão vascular, um tromboembolia pulmonar, etc. E aí é importante lembrar de associar tudo isso às condições dos sinais vitais, nível de consciência, necessidade de identificar um hemoglicoteste, né? E observar também se não há, né, se há condições de descartar outras condições de gravidade, como dor torácica, suspeição coronariana aguda e acidente vascular encefálico. Na saúde mental, a triagem é um processo de identificação de risco psíquico, sofrimento intenso ou risco de auto ou heteroagressão, priorizando intervenções imediatas e encaminhamentos adequados. Triagem como ferramenta de gestão de acesso, né? Então, a triagem é entendida como instrumento de gestão do fluxo assistencial, permitindo a alocação racional de recursos, redução de filas e melhoria da resolutividade. Triagem informatizada. Sistemas informatizados de triagem utilizam algoritmos e protocolos digitais para padronizar a avaliação, reduzir variabilidade clínica, ou seja, reduz o risco de erros de interpretação e aumenta a segurança do paciente, além de aumentar a velocidade, né, com segurança desses atendimentos. Triagem versus classificação de risco. Então a gente começa agora a diferenciar. Então, enquanto a triagem, a princípio, é um ato inicial de avaliar e identificar necessidades de um usuário convergente de organizar o fluxo e direcionar para atendimento adequado, é um processo também amplo que pode ocorrer em qualquer ponto da rede de saúde. Já a classificação de risco é um processo o quê? Clínico, estruturado, baseado em quê? Protocolos validados, que determinam o grau de urgência e a prioridade de atendimento de um paciente. Então, a gente tem como característica da triagem, ela pode ser administrativa, pode ser clínica. Então, um exemplo de administrativa é a triagem de cor branca. Ela pode ser clínica, mas não necessariamente seguir um protocolo rígido. Foca em identificar o motivo da procura e a necessidade de encaminhamento, mas não define, gravem isso, não define prioridade clínica por níveis estruturados. Já a classificação de risco, ela é sempre clínica, por isso que tem que ser, nas unidades de urgência e emergência, o enfermeiro e também o médico faz classificação de risco quando necessário. Nunca apenas administrativa. Baseada em protocolos padronizados, a exemplo de vários do mundo, Manchester, protocolo australiano, de Andorra, Estados Unidos, né? Reino Unido, vários. Define níveis de prioridade, então não é obrigado a ser cor, pode ser número, pode ser outros tipos de prioridades. O objetivo é reduzir riscos, evitar agravamentos e organizar prioridades. Não é diagnóstico, é estratificação de urgência. Vamos conhecer um pouco a rede de urgência, né? Então, no SUS nós temos a RUI, que é a rede de urgência e emergência, e muitas vezes a gente acha que rede de urgência é somente pronto atendimento, SAMU, hospital de emergência. Não. A rede de urgência e emergência, ela foi constituída para promoção, prevenção e vigilância à saúde. Ela basicamente é composta pela atenção primária, pelo SAMU, salas de estabilização, Força Nacional do SUS, UPAs 24 horas, unidades hospitalares de urgência e emergência e atenção domiciliar. Então, a função maior é reordenar a atenção à saúde em situação de urgência e emergência de forma que coordenada entre os pontos de atenção que compõem e a melhor forma de organizar tanto a assistência como também definir os fluxos e as referências adequadas. Então, um paciente que está, por exemplo, necessitando de uma assistência à saúde
de baixa complexidade, ele vai para a unidade básica de saúde, que é parte da rede de urgência. Mas é uma condição um pouco mais complexa, ele tem as unidades de pronto atendimento, para evitar que esses pacientes superlotem hospitais de média e alta complexidade, que são para executar procedimentos mais críticos, como cirurgias, como estabilizações em unidades de salas vermelhas e pacientes que necessitam de procedimentos mais avançados, né? Então, são unidades que não podem estar misturadas com pacientes de baixa complexidade. Isso seria o ideal. E, paralelo a isso, nós temos o transporte, que é principalmente o SAMU, as centrais de regulação de urgência 192, né? E também a própria atenção domiciliar, também ela tanto pode prevenir, como ela pode atuar em pequenas situações dentro da rede de urgência. A regulação de urgência, ela dentro de um sistema regulatório, ela serve para justamente definir para onde o paciente tem que ir de acordo com seu grau de complexidade. Nós temos uma rede hierarquizada de serviços no SUS e que, quando se fala em urgência e emergência, nós falamos em Central de Regulação de Urgência, SAMU 192. E ela vai interligar a rede hospitalar, as UPAs, dentro da rede de urgência e emergência. Obviamente que para que pacientes sejam transferidos de, por exemplo, uma UPA para uma unidade hospitalar, haverá necessidade de pedir uma autorização à Central de Regulação Municipal ou até estadual. Já os complexos reguladores, eles já são a junção, principalmente, de centrais de regulações municipais atreladas à Central de Regulação Estadual. Então, na área de urgência e emergência, são a Central de Regulação Estadual Hospitalar, né? Ela está interligada com os serviços estaduais e também com os serviços atrelados às centrais de regulações municipais. Então, principalmente para média e alta complexidade, as centrais estaduais elas têm um poder de atuação maior, até porque o Estado é responsável para prestar mais serviços de média e alta complexidade, enquanto os municípios de média a baixa complexidade. Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização, nós vamos fazer agora algumas reflexões, né? Então aqui tem a perguntinha, quem é o mais importante dessa imagem aqui? Nós temos várias pessoas, temos 4 pessoas, 2 do sexo feminino, 2 mulheres e 2 homens, né? Então, nessas pessoas aqui, quem seria mais importante? Os profissionais da saúde ou este paciente que está aqui? Então, obviamente que é importante refletir isso, que o foco que nós temos enquanto profissionais de saúde é dar o melhor para o nosso paciente. Ele é o motivo de nós termos nos formados. Ele é o motivo de nós recebemos nossos salários. Sem paciente, não tem profissional de saúde. E ele está ali, na urgência e emergência, numa condição que precisa muito de todos nós, né? E por isso, os profissionais precisam estarem unidos, respeitando os espaços, os saberes e a capacidade de cada profissional. Seja ele um técnico de enfermagem, um maqueiro, um profissional da recepção, um profissional técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, todos são extremamente importantes. Sejam aqueles que atendem já na entrada, com aqueles que estão lá em seus setores, como a equipe de hemoterapia, a equipe de laboratório, né? Os profissionais do laboratório, profissionais da CME, profissionais que ficam na área de produção dos alimentos, né? Na área de nutrição. Então, todos são muito importantes, tem que estar unidos em prol do paciente. Mas tem situações que precisam ser avaliadas. Os indicadores dos hospitais, das unidades precisam ser avaliados, principalmente na área de triagem e classificação de risco, né? Para isso, a equipe multi-interprofissional, interdisciplinar e multiprofissional, precisa estar sempre discutindo os indicadores para cada vez melhorarem a qualidade da assistência. E na atenção à saúde, na rede de urgência e emergência, desde o agente comunitário de saúde,
passando pelos demais profissionais, tem que ser discutidos os problemas naquela região, até porque muitas vezes o SAMU faz muita demanda em uma determinada área, com pacientes com crise hipertensiva, e aí a equipe, né, de gestão vai discutir por que aquela unidade, aquela região está tendo tanto pico hipertensivo. E assim por diante. Então, nosso foco é o paciente. Ele depende de nós praticamente 100%. Mas a gente vê fotos tristes, imagens tristes, de superlotação, né? De condições mínimas humanas, né? De acolhimento, de cuidado desses pacientes, né? Então, de quem é essa culpa? É da profissional de saúde? É do paciente? Não. A culpa é de, basicamente, todos que precisam estar, que estão envolvidos para provocar a gestão a discutir os problemas coletivamente, através de várias ferramentas e tentar reduzir, minimizar esses problemas que às vezes são colocados na imprensa. O marco teórico do, do acolhimento, da classificação de risco, da triagem, né, da Política Nacional de Humanização do SUS, ela começou basicamente pela urgência e emergência. Né? Então, a portaria 2048 do Ministério da Saúde, 2002, ela começa a falar de quê? De classificação de risco. Mas não dizia quem exatamente deveria fazer classificação de risco em unidade de pronto atendimento e serviços de urgência e emergência hospitalares. Em 2003, é lançada a Política Nacional de Humanização. 2009, o primeiro manual de protocolo, não de protocolos, mas de acolhimento e classificação de risco no serviço de urgência e emergência. 2017, já tivemos o manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia com protocolos. Então, nós temos uma certa carência ainda de protocolos adultos e pediátricos diretamente pelo Ministério da Saúde, mas já foi um passo muito largo. Saímos de triagem para acolhimento e classificação de risco. Então, hoje, quando se fala em unidades de triagem, não se usa mais esse nome diretamente. A gente sabe que para chegar na classificação de risco, você precisa primeiro fazer a triagem. Né? Agora, o nome que se dá é acolhimento com classificação de risco, ok? Então, uma vez que não se trata de fazer um diagnóstico prévio, nem de excluir pessoas. Então, triagem, muitas vezes, ela trabalha um pouco com risco de exclusão, né? Sem que tenham sido atendidas pelo médico. Então, aí começa a falar de quê? De legislação. Então, o próprio SUS, o Ministério da Saúde, ele já definiu que unidades de urgência e emergência, esse paciente tem que passar pelo médico. Realizada por profissional de enfermagem de nível superior. Então, nesse caso, já passa a dizer o Ministério, a partir de 2009, que o profissional mais adequado com o perfil é o enfermeiro, ok? E aí tem vários relatos que motivam, motivaram o Ministério, tecnicamente, a escolher o enfermeiro como esse profissional que é foco em salas de classificação de risco. Os princípios da Política Nacional de Imunização trabalham muito a questão da postura ética, trabalha muito em questão aqui, não adianta uma sala de acolhimento ter ar-condicionado, cadeiras confortáveis, ter computadores, ter água, cafezinho, e não ter pessoas com postura ética que possam realmente entender uma escuta qualificada e compreender melhor, ter um preparo para lidar com essas pessoas que não vão para lá para festejar algo, e sim para tentar resolver um problema de saúde. Então, é uma postura de escuta e compromisso. Né? Então, de maneira que inclua a sua cultura dos usuários, né? Respeitar a sua cultura, a sua sexualidade, o que ele tem como opção, né? Com relação à cor do ser humano, se ele é preto, se ele é amarelo, se ele é pardo, se ele é branco, né? Então isso tem que ter muito cuidado, as pessoas têm que estar muito bem preparadas, né? Para poder respeitar o próximo, para poder fazer acolhimento. A equipe de acolhimento é uma equipe extremamente
tem que ser muito bem preparada com relações interpessoais, né? E também entender que culturalmente nem todo mundo sabe ler, escrever, né? Sabe interpretar certas informações que a unidade de saúde tem afixadas nos seus murais, né? Então eles têm que ter muito cuidado com esse perfil dessas pessoas. E aí, então, aqui, o acolhimento com classificação de risco, né, o ACCR, né, ele é diferenciado diferente de triagem, pois ele não se constitui como uma etapa do processo, mas como uma ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos do serviço de saúde. Então, vamos dar um intervalinho de 2 minutos, apenas 2 minutos, para tomar uma água, ir ao banheiro e poder continuarmos essa aula. Ok, 2 minutinhos. Agora vamos entrar um pouco nos aspectos éticos e legais relacionados à classificação de risco, a todo esse processo, né? Então começamos falando, né? Lembramos que em 2009, né, o próprio Ministério da Saúde já definia que um paciente de urgência e emergência, por menor que seja a urgência, vamos dizer assim, ele precisa passar por um médico para ser avaliado, né? Então, o próprio Ministério já falou isso. Em 2014, o Conselho de Medicina, ele publicou a resolução CFM 277/2014, que dispõe sobre a normatização do funcionamento dos serviços hospitalares de urgência e emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho. E aí, no seu artigo 3º, eles foram muito enfáticos. Todo paciente que tiver acesso ao serviço hospitalar de urgência e emergência deverá obrigatoriamente ser atendido por um médico, não podendo, sob nenhuma justificativa, ser dispensado ou encaminhado a outra unidade de saúde sem por outro profissional que não o médico. Então, vamos lá.
Vamos pegar uma situação aí, um exemplo, tá? Baseado nisso. Veja bem, o próprio Conselho Federal já se manifestou dessa mesma forma, seguindo essa lógica. Mas nós sabemos que na prática existem muitos serviços que pacientes verdes ou até azuis são orientados pela própria direção que o enfermeiro ele deva encaminhar esse paciente para a unidade básica de saúde, ou se estiver no hospital, para uma UPA, né? Veja bem, por mais preparo técnico que esse enfermeiro tenha, de identificar que aqueles sinais e sintomas, juntamente com a triagem feita pelos dados vitais, identifique que esse paciente, naquele momento, não tem uma gravidade para ser atendido numa unidade hospitalar, por exemplo, e esse paciente é direcionado para outra unidade pelo enfermeiro, e caso esse paciente, ele, por outro motivo, eu vou dar um exemplo, um paciente que, uma pessoa que ele é um usuário, que ele é usuário de anabolizante há muito tempo, e de repente esse usuário tem uma virose, desenvolve uma virose. Aí vai para a unidade hospitalar, em média complexidade, o enfermeiro triou ele, classificou como verde e depois encaminhou ele para a unidade básica de saúde. No caminho, esse paciente, chateado por não ter sido atendido, ansioso, querendo o problema dele ser resolvido, mas ele sofria de um problema que é comum nas pessoas que tomam doses maiores de anabolizante ou sem acompanhamento médico adequado, começa a desenvolver a hipertrofia ventricular. Então, essa hipertrofia ela tem um risco, que é de desenvolver arritmia ventricular grave e ele tem uma parada cardiorrespiratória súbita. E aí ele vai e tem essa parada cardiorrespiratória súbita. E aí a família vai culpar o hospital por ter encaminhado ele e ele ter morrido. Então, daqui que vem a provar que o caso dele, a causa primária foi a hipertrofia ventricular que gerou a arritmia e não a suspeita de virose, pode ocorrer, por ele não ter passado por um médico, pode ocorrer que ele seja acusado de exercício ilegal da profissão, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Da mesma forma, vamos pegar uma segunda situação, baseado na resolução COFEM 661/2021. Atualize e normatiza no âmbito do sistema COFEM, Conselho Regional de Enfermagem, a participação da equipe de enfermagem na atividade de classificação de risco. Então, no artigo 1, ele coloca que, no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e a priorização da assistência é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. Então, obviamente, que ela também define que, para executar a classificação de risco e priorização da assistência, o enfermeiro deve ter curso e capacitação específica para o protocolo adotado pela instituição, além de consultório em adequadas condições de ambiente e equipamento para o desenvolvimento da classificação. Suponhamos que seja um técnico de enfermagem que passou a fazer a classificação de risco, tá? E ele pegou o mesmo caso daquele paciente, tá? Então aí o problema vai ser dobrado para aquele técnico. Porque ele ficou na classificação de risco, assumiu o exercício ilegal da profissão. Quando um técnico faz uma atividade privativa do enfermeiro pelas normas do conselho, ele passa a fazer o exercício legal da profissão. E aí, ele nem era para estar ali, e também ele não encaminhou o paciente para o médico. Então ele vai responder por dois processos: exercício legal da profissão de enfermeiro e exercício legal da profissão de médico, porque tomou uma atitude que deveria ser visto pelo médico. Então, por enquanto, as normas elas se baseiam nisso, tá? Então, cada um tem o seu papel. Então, dentro da classificação de risco, o técnico tem suas limitações e importância dentro da sua
o seu nível de capacidade e competência legal, assim como o enfermeiro, médico e demais profissionais que atuam. Organização de serviços de urgência e emergência. Então, os serviços de urgência e emergência, eles são organizados, nós já falamos, através da rede de urgência e emergência, mas as unidades, principalmente de pronto atendimento e as unidades de média e alta complexidade, elas precisam ter, no mínimo, uma sinalização para que os usuários e os profissionais que atuam saibam como se conduzir, como adentrar, como caminhar, como participar desse processo, né? Então, a princípio, nós temos dois eixos, nós temos o eixo azul e o eixo vermelho, que separa duas condições extremas. Então, de um lado eu tenho o eixo vermelho, que é o eixo onde vai acessar as ambulâncias e veículos com pacientes suspeitos ou com risco de morte grande, né? O risco de morte. E do outro lado, o eixo azul, que são pacientes que, de menor complexidade, que podem se agravar, né, e ter um risco maior, mas tem uma complexidade menor, não tem um risco de morte imediato, mas tem um risco de causar problemas para sempre, como danos neurológicos, cardíacos, né, se não tiver um atendimento bem classificado e, obviamente, no tempo adequado. Tá? E temos também as áreas, né? Então, por exemplo, a maioria dos lugares temos as áreas vermelha, as áreas amarela, a área verde, e basicamente esse é o que nós temos para dar assistência ao paciente. Mas temos também outros espaços. Aqui está um exemplo da sinalização de um eixo vermelho no Hospital de Trauma de Campina Grande, na Paraíba, e a ambulância do SAMU, né, acessando este eixo. Por outro lado, nós temos um eixo azul, que é um eixo desses pacientes que vão procurar a sua assistência. Então, o fluxo de emergência dos pacientes de eixo vermelho são pacientes com risco iminente de morte, né? Prioriza o acesso de ambulância e veículos, só ocorre em pessoas com gravidade. Se o paciente chega com PCR politraumatizado, grave ou inconsciente, geralmente trazido por SAMU, bombeiros ou por terceiros, ele não passa pelo fluxo da recepção. E classificação de risco, tem que lembrar isso, ele vai direto para a sala vermelha. Ah, mas é um paciente que chegou aparentemente grave e depois, quando viu, ele não estava grave. Não tem problema. O médico reclassifica ele para uma prioridade menor, seja ela para uma área amarela, uma área verde, ou até da alta, né? Não tem problema. Mas, na dúvida, vai para vermelha e depois reclassifica. Então, nós temos o eixo e nós temos a sala vermelha. Nós temos o eixo azul e temos as áreas, sejam áreas laranja, temos a área amarela, verde, tem locais que tem área azul, sala fast track, então são outras áreas, né? Mas aí vai pelo eixo azul. Então, o fluxo de demanda espontânea, o paciente deambulando, andando, que chega estável aparentemente, mas pode agravar se não for atendido adequadamente. Então, oferece acesso aos usuários que aparentemente não estejam graves, aparentemente, ou com risco iminente de morte. Para o usuário que chega pelos próprios meios e cuja gravidade não é evidente à primeira vista, o fluxo regulamentar pode variar entre os serviços. Ou seja, o usuário pode ser atendido primeiramente pelo enfermeiro, classificador de risco, ou pela recepção. Depende do protocolo de fluxo do serviço, tá? Então aí eu queria levantar um caso que vários estudos que nós observamos agora, estudos internacionais, identificaram que o fluxo, classificação de risco e depois recepção reduz mortalidade e morbidade. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência que fez diversas pesquisas pelo mundo. Por isso que a maior parte dos protocolos internacionais, eles priorizam a classificação de risco. Tá? Os planos de atendimento são planejados por áreas e espaços, né? Nós temos o plano 1, que justamente é uma área principalmente onde tem acolhimento, espera, recepção, classificação de risco e atendimento administrativo. Temos uma área de atendimento médico, né, com consultórios que são planejados para possibilitar o acompanhamento e a individualidade do paciente, e a área de procedimentos, né,
áreas de procedimentos para esses pacientes terem sua assistência atendida. É muito importante que todo serviço de porta de entrada, porta aberta, tenha um gestor de filas. Ele é composto basicamente por um sistema informatizado. O S-Risk, por exemplo, ele faz esse sistema, como vários outros de outras categorias, que é um gestor de filas, que ele pode, o paciente, iniciar pela classificação de risco. Então, ele vai lá no totem, tira a senha dele, aguarda ser chamado para a classificação de risco, depois ele vai para a recepção, ele ou um acompanhante que vai fazer a ficha dele, e em seguida ele vai para o consultório médico, tá? Isso de uma gravidade que não seja vermelho, obviamente. Caso ele seja classificado como vermelho, ele vai diretamente para a sala vermelha se o enfermeiro o classificar. As áreas de atendimento versus cores de classificações, né? Então nós temos aqui áreas como área de acolhimento, de classificação de risco, né? Recepção, e aí o paciente, isso aqui é um fluxo, né? Então a gente está vendo que ele chegou, foi para o acolhimento, aguardou ser chamado para classificação de risco, lá foi classificado, em seguida ele foi para a recepção, fez a ficha dele, foi chamado no painel para o médico, para ser atendido pelo médico, que vai definir se ele vai ter alta, se ele vai ficar em observação na sala verde, amarela ou até vermelha ou outra área. E aí esse é o fluxo mais habitual e técnico que o mundo preconiza. Mas existem outras propostas, né? Nós temos lugares que já estão criando, né, a sala azul, que é para acolher principalmente crianças neurodivergentes. Temos a sala lilás, que a Paraíba é um exemplo disso, né? Está lutando para cada dia ter mais salas lilás, né, na Paraíba. E a sala fast track, que é outra ideia extremamente importante, onde pacientes de baixa complexidade, que vão ser feitas medicações rápidas, ele não vai ficar em observação, principalmente na sala verde. Então esse paciente ele vai ser atendido, se necessário medicado, e ter alta o mais rápido possível. Temos dois fluxos em geral, nós temos o fluxo que algumas unidades utilizam: recepção, acolhimento, classificação de risco. Outros, acolhimento, classificação de risco e recepção. Protocolos e ferramentas de classificação de risco, né? Então, a classificação de risco, antes dela ser classificação de risco, nós sabemos que começou lá na França, né, com Larrey, um médico, com a triagem. E essa triagem, hoje é utilizada muito, né, pelo atendimento pré-hospitalar em caso de múltiplas vítimas. A mais conhecida é o protocolo de START, o Simple Triage and Rapid Treatment, que tem também adulto e pediátrico. O MES, que é o Move, Assess, Sort, Send, mover, avaliar, classificar e enviar. O SALT, né, o Sort, Assess, Life Saving, Treatment, Transport, classificar, avaliar, intervir para salvar vidas, tratar e transportar, né? Então, a equipe de pré-hospitalar utiliza muito o método START. Em nível hospitalar, se utiliza muito o método CRAMP, que baseia-se em circulação, respiração, abdômen, motricidade e palavra. Ou seja, nós estamos vendo aqui o C e o AB, né? Em alta aqui, seguido de abdômen, motricidade também e palavra. Mas a gente tem que entender que múltiplas vítimas, principalmente, seja pré ou intra-hospitalar, depende do perfil. Existem múltiplas vítimas de trauma, existem múltiplas vítimas, por exemplo, de intoxicação alimentar em um motel, que 50 pessoas se intoxicarem, dependendo da idade e o perfil da pessoa, pode até ir a óbito, né? E aí eu tenho muito mais preocupação em saber que tipo de intoxicação. Então, se é uma intoxicação alimentar do sistema digestório, eu vou ter um quadro de abdômen, dor abdominal, ou diarreia, vou ter vômito, né? Tudo isso que pode levar a desidratação e choque. Eu tenho também uma outra situação, como uma intoxicação por um gás, que ele pode ter uma alteração no problema respiratório. Então vai depender muito de múltiplas vítimas, do perfil de onde foi. Mas pode cair uma arquibancada e ter várias pessoas com múltiplas fraturas, né, de trauma.
ou em outras condições. Então, muitas vezes tem que lembrar disso, o perfil das vítimas e a sequência que nós fazemos. Tem que entender que cada caso é um caso. Protocolo de classificação de risco, então, ele começou exatamente como base dele para classificar a triagem. Então, não tem como fazer classificação sem triar, tá? Então, eu posso não estabelecer só triagem no SUS. Isso não se faz mais. Somente a triagem em unidades hospitalares, né? O que se faz é classificação de risco. Porém, a triagem ela faz parte do processo, né? Então, os protocolos internacionais eles trabalham, na maior parte, utilizando o nome triagem. Então, são 5 protocolos internacionais da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Andorra, próximo lá a Espanha, e o britânico, o Reino Unido, que é o grande conhecido como Manchester Triage System, o MTS. Todos eles são extremamente importantes, validados, tá? Mas com algumas particularidades e diferenças. E aí a gente vê nesse quadro uma coisa interessante. O MET, que é o andorrano, ele é considerado o mais completo protocolo do mundo. E por que o MET ele não foi orientado pelo Ministério da Saúde para tentar ser seguido em relação a fluxo e escala de gravidade? Porque o Manchester ele fica em segundo lugar. Porém, o Manchester ele preconiza primeiro classificar e depois o paciente ir para a recepção, tá? Então, às vezes a pessoa diz, eu uso o protocolo Manchester e o paciente vai primeiro para a recepção. Então, ele nem sequer está usando o mínimo do básico do que o Manchester preconiza. Seria primeiro classificar. Isso seria o correto, tá? E aí o Ministério da Saúde e vários pesquisadores evitam adotar o andorrano, porque o protocolo de Andorra, apesar de ele ser informatizado, tá? Ele pré-classifica, ele tria e pré-classifica, ele é inteligente, mas ele usa como fluxo a recepção primeiro, tá? Essa é a grande diferença maior, tá ok? A gente pode ter no nosso serviço as duas coisas. Um fluxo começando pela classificação de risco e um protocolo semelhante ao de Andorra, onde ele é digitalizado. Isso ocorre muito nos hospitais privados, né? Outro detalhe importante que a maior parte dos níveis são 5, né? 5 níveis de prioridade, com exceção da África do Sul, que utiliza 4 níveis de prioridade, tá? Então, 4 níveis de prioridade. E se o Ministério da Saúde ele tem relato em manual que diz que ele reconhece o protocolo de Manchester como um bom protocolo, então ele reconhece que o ideal é a classificação de 5 cores e não de 4 cores, que só existe com 4 escalas de gravidade no mundo todo, no sul da África, ok? Não confundam ordem de prioridade com áreas. Às vezes eu tenho área vermelha e amarelo, não tenho laranja, mas eu tenho a classificação laranja, ok? Bom, e aqui está um exemplo do tempo relacionado à cor. Né? Então, Manchester ele preconiza que pacientes vermelhos imediatos, laranja até 10 minutos, não é até 10, não é 10 minutos, pouco urgente, né? Aliás, urgente, que é o amarelo, 60 minutos. Então, tem lugares que usam banner de 50 minutos e embaixo do banner coloca protocolo Manchester. Então, ele está cometendo 2 erros. O primeiro, que não é o protocolo Manchester que está instalado no serviço. Porque se fosse, não teria o banner de 50 minutos. Segundo, que ele está utilizando até outra metodologia de 50 minutos, que pode estar baseada em outro protocolo, de outro país, né? E utilizando o nome de Manchester. Então, isso é um cuidado que os gestores precisam ter para não até complicar mesmo juridicamente o seu serviço. Os pouco urgente, 120 minutos, 2 horas, não urgente, 240 minutos. Qual o cuidado que nós temos que ter? Existem serviços no Brasil que colocam abaixo das cores e do tempo algumas informações para os usuários. Por exemplo, o tempo máximo de espera para os prazos de atendimento especificados acima é a partir da classificação. Então,
foi classificado, começou a contar agora o tempo que ele necessariamente deveria aguardar no máximo para ser atendido. Trata-se de prazo de atendimento máximo, podendo ocorrer atraso nos casos de menor urgência. Quais são os casos de menor urgência? O azul e o verde, ok? Então, esse azul e verde, eles podem atrasar. Mas em que situação? Em unidades, principalmente de média e alta complexidade, unidades de pronto atendimento, né, aonde muitos pacientes desses deveriam ser atendidos na unidade básica de saúde e foram para a unidade de maior complexidade, superlotando, aumentando o tempo de atendimento, tá? Então, alguns serviços adotam então o sistema de sala fast track para reduzir o tempo dos pacientes verdes e azuis, né? É uma estratégia de gestão que hoje está dando certo em muitos lugares, tá ok? Bom, sobre protocolos do Ministério, o que é que o Ministério diz sobre uma construção de um protocolo em um serviço, em uma cidade, em um estado, em unidade de saúde, né? A construção de um protocolo de classificação de risco a partir daqueles existentes e disponíveis nos textos bibliográficos, porém adaptado ao perfil de cada serviço e ao contexto de sua inserção na rede de saúde, é uma oportunidade de facilitação da interação entre a equipe multiprofissional e de valorização dos trabalhadores da urgência. É também importante que serviços de uma mesma região desenvolvam critérios de classificações semelhantes, para não confundir o usuário. Então, eu tenho um hospital que primeiro entra pela recepção e o outro entra pela classificação de risco. Um diz que é 50 minutos para atender o amarelo, o outro diz que é 60 minutos. Então, isso é ruim para o usuário que vai ficar cada vez mais confuso, ok? E aí é importante buscar o mapeamento, né, as redes locais, para discutir sobre isso. Os protocolos são vários no Brasil, não existe um único engessado. Nós temos, para mim, um dos maiores exemplos é o protocolo do Manual de Acolhimento e Classificação do Distrito Federal. Então, a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal criou um protocolo adulto, pediátrico e obstétrico de alto nível, ou seja, ele tem um pouco de base de Manchester, porém ele segue também muitas diretrizes do Ministério da Saúde e protocolos clínicos que foram automaticamente adaptados para triagem e classificação de risco. Nós temos também São Luís, que é outra referência, Santa Catarina, São Paulo e vários outros, Belo Horizonte, né, que tem também seus protocolos. Bom, o enfermeiro, por ser considerado o profissional indicado pelo Ministério da Saúde para ser um enfermeiro para classificação de risco, então ele é chamado de enfermeiro classificador, né? Ele muitas vezes ele vai passar por etapas para tentar fechar o fluxograma. Olha só, não é diagnóstico, ele precisa fechar o fluxograma, tá ok? E ele vai se basear em quê? Olha, vai se basear no motivo que o paciente foi para lá, a queixa, os descritores, que podem analisar de acordo com o que o paciente apresenta de sinais e sintomas e de causa. Então aqui tem um exemplo, o motivo foi um desmaio, mas a queixa dele atual é uma tontura. E o descritor pode ser um estado mental alterado, e aí o descritor ele tem ele tem um conceito. E o conceito desse descritor é desorientado no tempo, lugar e desconhecimento de pessoas. Ele pode estar com algum grau de desorientação, uma incapacidade de cumprir ordens simples, pensamento desconexo, estado mental alterado. Mas ele pode ter também alteração do nível de consciência. E o que é isso? É principalmente quando é um paciente que tem um paciente que tem uma escala de coma de Glasgow menor que 9, ou o uso de álcool e drogas ilícitas que alterou bastante o nível de consciência dele. É importante
passar pela classificação para tentar identificar tudo isso. Outra coisa importante, aí já é um aprendizado que tivemos no protocolo de Manchester. O Manchester, a gente falou das cores, falamos do tempo para ele ser atendido, até quando ele deve ser chamado, e depois nós falamos agora de quê? De tempo de início e evolução de sintomas. Então, existe a terminologia abrupto repentino para ocorrência que aconteceu segundos a minutos. Quando é menor ou igual que 12 horas, é chamado de uma ocorrência súbita, um evento súbito. Seria maior que 12 horas e menor ou igual que 24 horas, o agudo. Menor que 7 dias e maior ou igual que 24 horas seria o recente. E maior ou igual que 7 dias não recente. Então, por exemplo, pacientes que se enquadram em não recente, comumente são pacientes azuis. Pacientes recentes, comumente são chamados de pacientes que são mais comuns serem classificados como verdes. Obviamente que falta ver os dados vitais, né, as condições clínicas, etc. E pacientes a menos de 24 horas, normalmente, pode ser agudo, súbito, abrupto. Desses aí vão ser o quê? Ser de amarelo até vermelho, né? Outra coisa importante é a avaliação da dor. A dor é importante lembrar quando começou, então por isso que entra o tempo aqui, e aí vamos ver as características dessa dor, né? E as características, principalmente a intensidade, se tem radiação, né? E tentar fechar um grau de intensidade quando ele não sabe falar o número, né? Então isso é muito importante, né? Mostrar isso. A outra coisa importante é tentar conversar com o paciente se se ele puder mensurar de 0 a 10, olhar a face dele e fazer algumas perguntas se ele puder responder. Por exemplo, consegue fazer as atividades normais, né? Então, dependendo da situação, vai ficar ele avaliando se é uma dor intensa, moderada ou uma dor mais leve, né? Então tá aí. E aí eu chamo a atenção uma coisa importante, tá? A gente agora já não está mais falando agora de Manchester. Por quê? Porque Manchester, ele utiliza como estratificação da dor, uma dor intensa é considerada de 8 a 10. E o Ministério da Saúde publicou que a dor intensa é de 7 a 10. Ok? Então, por isso que usar protocolo de Manchester e não utilizar o tempo correto lá no banner. Não utilizar a escala de dor preconizada por Manchester. Não utilizar o sistema informatizado de Manchester. Não utilizar o sistema de auditoria de Manchester. Eu estou cometendo um crime. Ok? Então, para evitar problemas jurídicos, eu prefiro falar que eu utilizei o protocolo da unidade, que tem como base uma das literaturas, o manual de Manchester, o manual de Andorra, o manual australiano, o manual do Ministério da Saúde, etc. E aí você cria o seu protocolo da sua unidade, ou da sua cidade, ou do seu estado. Tem também, principalmente na parte de crianças, né, também, a avaliação pela face, né? Os dados vitais estão saindo do que causou, o que ele está sentindo, a avaliação da dor do paciente, vem os dados vitais. Então, os dados vitais, existem protocolos que, por exemplo, não exigem muito utilizar a glicemia capilar. Ela é utilizada mais em pacientes diabéticos ou com suspeita de hipoglicemia, uma alteração no nível de consciência, né? Então, vai depender muito da unidade de saúde, tá? Tem algumas situações que não há uma necessidade extrema de se avaliar a frequência respiratória, mas aí vai depender muito da análise clínica do enfermeiro. Ele tem autonomia para isso, ok? Então, é importante ter um monitor multiparamétrico, preferencialmente que conecte ao sistema digital,
Isso agiliza mais. Braçadeiras diferenciadas, principalmente se for adulto e obeso. O HGT, né? Fita métrica, muitas vezes medir circunferência do braço. A gente tem algumas dicas, por exemplo, se eu não tenho uma abraçadeira obeso, eu vou utilizar, principalmente na suspeita de crise de hipertensão, pode-se utilizar no antebraço, né? A abraçadeira adulta no antebraço do obeso. E ausculta no pulso radial. Importante, não se faz mensuração ao mesmo tempo de pressão com o mesmo membro colocando o oxímetro de pulso. O oxímetro fica contralateral ao membro que está verificando a pressão arterial para não alterar o resultado da frequência de pulso e também da saturação parcial de oxigênio. Ok? De um lado fica o oxímetro, do outro lado a braçadeira. Ok? Então aqui dá um exemplo de gestantes e puérpera, principalmente focar em pressão, frequência de pulso, variação da dor e frequência respiratória, se necessária, é obrigatória para descaso de dispneia. Então, paciente dispneico, você não verificar a frequência respiratória é um crime, né? Outra dica que eu dou, pacientes que têm um relato de uma suspeita de um foco infeccioso, frequência respiratória tem que ser bem mensurada, porque ela é um dos parâmetros do score de NIOS 2 para suspeita de um risco de sepsis, ok? Adultos idosos, né? Então, pressão arterial sempre nesses pacientes. Glicemia capilar depende muito, principalmente do histórico de diabetes, queixa de vertigem ou desmaio, ou seja, suspeita de hipoglicemia. Frequência de pulso, temperatura corporal nem sempre, né? Depende muito, principalmente no Nordeste, é mais para febre do que hipotermia. Frequência respiratória, e aí principalmente em caso de dispneia ou foco infeccioso, que o paciente já tem uma suspeita de sepsis. Crianças e adolescentes, principalmente aqui na parte respiratória, que ocorre muita ocorrência em crianças na parte respiratória, né? Mas a oximetria de pulso ela já vai dar dois dados importantes, né? Que é relacionado à frequência de pulso e ao mesmo tempo e a temperatura corporal, ela tem que estar sempre observando que uma das causas maiores está voltada nisso, problema respiratório e infeccioso. E aí nós temos um fluxograma adulto de exemplo, que tem vários fluxogramas, tá? Que são frases, várias palavras, né? E até junções de sinais e sintomas que são um pouco semelhantes uns dos outros, tá? Então aqui é o protocolo do Distrito Federal, e aí, por exemplo, ele juntou desmaio, tontura e vertigem. Então, se o paciente se enquadra com uma ou mais situações dessas, é esse que o enfermeiro vai selecionar para encontrar os discriminadores específicos que o paciente esteja apresentando naquele momento, que vai ajudar a classificar a ordem de prioridade de atendimento desse paciente, tá? Mas tem que lembrar uma coisa, Manchester, ele coloca que existem discriminadores que são ameaçadores à vida. E eles estão baseados principalmente no ABC, seguido de alguns casos de condições de nível de consciência, tá? Então, obstrução grave via aérea, ventilação ineficaz e choque, vai lembrar o quê? Hipóxia, choque, parada cardiorrespiratória. Então, atendimento imediato, ok? E aí a gente pensa, mas eu tenho um paciente que ele foi feito Cincinnati nele, ou seja, FET, Cincinnati e SAMU, praticamente a mesma coisa, avaliação suspeita de AVC. Então esse paciente, ele aparentemente estável, poderia ser atendido numa sala laranja em até 10 minutos, porém, ele tem um sinal de AVC, uma suspeita de AVC. É um quadro agudo, é um quadro que muitas vezes não tem foco infeccioso, é um quadro que esse paciente está apresentando
E aí é importante ele ser classificado mais rápido, e dependendo do resultado da classificação, esse paciente vai para a sala vermelha. Por quê? Porque eu tenho duas condições nas linhas de cuidados, que é tempo dependente. Quais são? A dor torácica e o acidente vascular encefálico. Qual é o mais grave? Em termos de tempo, o acidente vascular encefálico. Por quê? Se for um quadro de AVC isquêmico, ele só tem até 4 horas e meia do início dos sintomas, que é o ictus, para ser trombolizado, se não tiver contraindicação. E ele não pode perder tempo. Para isso ele precisa ser visto pelo médico, ele precisa fazer a tomografia e outros exames, definir se é AVC, que tipo de AVC, se é isquêmico ou hemorrágico, se for isquêmico, se tem critério de trombose, suporte de neurologia, e aí ele é trombolizado. Ou seja, o tempo dependente é porque esse paciente ele perde 1,9 milhões de neurônios a cada minuto. Já na dor torácica, o paciente a cada minuto, ele perde 11 dias de vida. Então, mas ele tem até 12 horas do início dos sintomas para conseguir fazer uma angioplastia, por exemplo, ou até um procedimento mais de trombose química, que ele possa também, a critério médico, fazer. Então, são pacientes que precisam, a exemplo da dor torácica, de um eletrocardiograma em até 10 minutos do início, da hora que ele adentrou na sala de classificação de risco. Ok? Bom, ordem de classificação. Então, o foco é chegar e tentar identificar qual o fluxograma. Identificou o fluxograma, descartar os ameaçadores à vida e buscar nos específicos qual a ordem de prioridade para ser atendido, ok? Que vai de azul a vermelho. Então aqui a gente viu o seguinte, eu tenho um paciente que o enfermeiro escolheu dor abdominal, muito comum em pronto atendimento. Eu tenho dor abdominal de origem traumática, uma dor abdominal clínica. Então, a dor abdominal traumática, ela é chamada de, por exemplo, trauma tóraco-abdominal, ok? Dependendo do protocolo que seja utilizado. E aqui, dor abdominal é mais voltada para a clínica, tá? Apendicite, crise de vesícula, obstrução, né? Tudo isso são casos comuns. Um problema gastrointestinal, né? Etc. Então, até dengue. Então, o paciente, você observou que ele tem esses sintomas há 2 dias, então ele é menor que 7 dias. Seria classificado como verde. Mas ele tem também uma febre de 37,8, seria classificado como amarela. Mas ele apresentou, nas últimas horas, vômito com sangue e dor intensa. Tá ok? Então, nesse caso, o protocolo, o discriminador específico, direciona para a cor laranja. Então, a ordem de prioridade é de baixo para cima. Eu vou colocar no meu relatório que é um evento recente de 2 dias, que tem febre, mas também tem vômito com sangue e dor intensa, por isso que é classificado como laranja. Ok? Então, a prioridade é assim. Mas, em sistemas digitais, muitas vezes ocorre uma pré-classificação, tá? E o enfermeiro tem autonomia para mudar de amarelo para laranja, por exemplo, ou mudar de laranja para amarelo. Vai depender da conduta clínica, da avaliação dele, ok? Bom, outro caso clínico, um homem de 30 anos chega deambulando com queixa de mal-estar às 6 horas. Olha a queixa dele, mal-estar. Ela coincide com fluxograma. Tem fluxograma que não coincide, tá? Mas tem fluxograma que a mesma queixa é o fluxograma, ok? Ele tem isso às 6 horas, então é início súbito, e vomitou há 2 horas. Então ele tem mal-estar e tem aqui como discriminador vômito, ok? Dados vitais, a única coisa que ele está um pouco alterado aqui é a sistólica de 150, ok? Nos discriminadores, ele tem também aqui uma dor intensa de 7 para 10, às 6 horas, com epigastralgia, sem irradiação, causa dificuldade de interromper a atividade, negalegia, hipertensão e diabetes, última alimentação a 8 horas, vômitos sem sinais de hematêmese. Então, vamos supor
que o enfermeiro escolha mal-estar geral, mas ele poderia escolher também dor abdominal ou queixas abdominais, ok? Vamos fazer um teste? Vamos pegar as duas situações e ver qual seria, em uma dessas duas, a classificação final, ok? Bom, mal-estar, descarta-se discriminadores ameaçadores à vida, então ele não está em choque, não está saturando aí menor ou igual que 90, 89%, não tem glicemia menor ou igual que 50%, e aí encontrou aqui, nesse quadro de laranja, uma sistólica dele está 150. Então aqui, ó, mais igual que 140, ele seria laranja. E olha que interessante, ele não está falando de dor. Não está falando de dor aqui. Nem aqui, nem no amarelo, nem no verde. Ok? Aqui seria laranja. Vamos para agora a dor abdominal. Descartou. Não tem nada de grave. Vermelho. Vamos ver agora se ele é laranja, amarelo, verde ou azul. Olha só, ele não tem lá sistólica para ser avaliada na dor abdominal aqui. Ele fala em dor e radiação para o dorso, que pode ser também um infarto agudo do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda. Dor epigástrica, já seria laranja, ele tem dor epigástrica. Alteração de temperatura não tem, mas tem uma dor intensa de 7 para 10 a partir de 10. Então, esse paciente, pela dor epigástrica e pela dor intensa, ele já seria classificado como laranja na dor abdominal. A mesma cor de prioridade do mal-estar. Então, vejam que o protocolo te ajuda muito a você evitar a confusão. Ok? Bom, classificação branca. O que é classificação branca? Classificação branca é relatada por uma nota técnica do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, que é quem publica o protocolo de Manchete. Tá? O que é que ela diz sobre classificação branca? É quando não há risco clínico, não existe tempo recomendado para atendimento. A cor branca é usada para situações não clínicas, com problemas administrativos, encaminhamentos sem urgência para procedimentos, exames e avaliações, retorno programado após 24 horas, coleta solicitada por autoridade policial. Bom, aí a gente vai pensar o seguinte, depende muito do lugar. Por exemplo, tem lugares que os pacientes, tem lugares que os pacientes em hospitais de interior, eles ficam no mesmo fluxo muita gente. Afinal, só tem aquele hospital. Então, é pós-operatório para ser reavaliado, ponto para tirar, né? Como que diz. Então, tanta coisa. E as urgências começam a ficar em segundo plano. Isso é um risco, né? Então, ou se cria um fluxo duplo, ou então precisa treinar muito bem o acolhimento para esses pacientes não passarem na frente demais de quem está precisando de atendimento de urgência, como na dor torácica, no acidente vascular encefálico, no tromboembolia pulmonar, que são as maiores causas de mortalidade e morbidade no Brasil. Ok? Então a gente termina aqui com as referências. Vou só fazer uma demonstração de um tipo de triagem e classificação de risco digital, né? Que é o exemplo do S-Risk, onde o enfermeiro, através do que ele digitou, ele tem um resumo de dados do tempo, do momento de triagem. Então ele identificou dor a urinar, dor nas costas, um evento recente menor que 7 dias, a intensidade de dor de 6 para 10, né? Os dados vitais, a alteração do nível de consciência, escala de coma de Glasgow, tudo o sistema calcula, inclusive a PAM do paciente é calculada, tudo. E aí o sistema pré-classificou como laranja. E aí o enfermeiro ele não pode imprimir laranja, porque ele precisa olhar os discriminadores agora, que esse paciente pode ter coisas a mais. Ele pode ser até um vermelho, tá? E aí eu vou abrir no laranja, no amarelo, o que é que ele tem, para eu acrescentar, eu vou sinalizar isso num checklist, para eu conseguir, tá? Então o enfermeiro, ele recebeu, nesse caso, esse paciente, um alerta de sepsis, então ele concordou nesse alerta, colocou possível sepsis, e acrescentou que ele tem também prostração, palidez cutânea ou sudorese. E aí o sistema já colocou o alerta de sepsis
e disse o motivo pelo score de os dois, né? Ele deu um score de 6, sendo maior ou igual que 5, passa a ser, não quer dizer que ele está com sepsis, mas é uma possível sepsis que o médico vai identificar se precisa de exames complementares para fechar, no caso, quando ele haja necessidade de abrir o protocolo de sepsis, e aí esse paciente ganha tempo para fazer um antibiótico. Então, nesse caso, o sistema diz que ele é 6, por quê? Porque ele tem uma sistólica de 95, ou seja, menor que 100, ele ganhou 2 pontos. Ele tem uma frequência de pulso, que eu queria falar um pouco sobre essa questão. Por que eu estou falando frequência de pulso? Porque frequência cardíaca, na verdade, ela é medida pela ausculta diretamente no tórax, né, do paciente, nos focos cardíacos, né, e também pelo eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma ele mede a frequência ventricular. Então, a frequência cardíaca, na prática, eletricamente, ela corresponde à frequência ventricular do paciente, principalmente quando eles têm atividade mecânica e elétrica. Então, nesse caso, a frequência de pulso, como ela foi medida no oxímetro de pulso, ela passa a ser frequência de pulso. Então, tem oxímetro que ele coloca ppm, pulso por minuto, né? E a frequência cardíaca em BPM, né? Batimentos por minuto. Mas, em geral, entende-se que é frequência cardíaca, tá ok? Não tem tanto problema não, tá ok? Então, a frequência de pulso de C, ele colocou, já pontuou 1, que é maior que 91, ele já começa a aumentar o risco. E principalmente aí foi um score 3, ele tem um nível de consciência alterado, porque ele não está alerta, ele só está respondendo a comando verbal, ok? Outro alerta, o de doutorácico. Então, o paciente quando tem doutorácico é importantíssimo colocar a hora do início do sintoma, isso é muito importante, e fazer o ECG até 10 minutos. Alerta de sinais de AVC, então, nós falamos que a escala de Cincinnati, FAST ou SAMU são escalas para leigos, para primeiro contato com o paciente, né? Para chamar o SAMU, né? Onde ele, pelo menos um dos 3 sintomas, como desvio de rima, diminuição de força em um dos membros do corpo, né? Do lado do corpo esquerdo ou direito, ou também pacientes que estão, então eu tenho tanto diminuição de força, desvio de rima e, por último, alteração na fala, uma afasia, né? Então, esses pacientes, pelo menos um dos 3 sintomas presentes, pode indicar uma suspeita de AVC, tá? Mas, nós temos, primeiro, 2 tipos de AVCs, o hemorrágico e o isquêmico ainda tem de pequenos e grandes vasos, e o hemorrágico, nós temos hemorragia subaracnoide, subdural, né? Tem vários tipos, né? Intraparenquimatosa. Então, esses pacientes, muitas vezes, também têm alteração de consciência por sepse e por outras condições, distúrbio eletrolítico. E aí foi criada a escala de Rosier para unidades de porta de entrada de urgência e emergência hospitalar, principalmente, ok? Pode ser também UPA. Então, essa triagem neurológica de AVC, né, para pacientes com inícios menor que 24 horas, o enfermeiro faz algumas perguntas, né? Fraqueza facial, assimétrica, nos braços, nas pernas, alteração súbita de fala, desarteio ou afasia, déficit visual súbito, perda de consciência ou síncope e se houve convulsão. Então, dependendo da quantidade de sims ou não que ele colocar, vai vir um resultado. Então, esses resultados aí, quando é dado, ele vai sugerir ou não se ele tem um risco, uma suspeita de AVC. E é importante o enfermeiro registrar qual o lado que está afetado, para que o clínico, o neurologista, possa ter mais forte uma certeza se realmente é uma forte suspeita de AVC mesmo, tá? Antes da tomografia. Esquerdo, direito, ambos e contralateral é muito importante isso, porque normalmente o AVC ele vai ocorrer de um lado só. Então, se é bem inferior, vai estar com o mesmo setor. Não vai estar braço de um lado, perna do outro, não. Aí é outra história. Aí é mais traumatismo, trauma de coluna, que ele teve uma lesão, raque medular, e aí ele fez lesão contralateral medular. É outra história, tá ok? E é importantíssimo, a hora do início do sintoma, do ictus,
para saber se vai trombolizar, né, esse paciente ou não, se ele tiver condições. E outra coisa é o peso do paciente para calcular a medicação se ele for trombolizar. E por final chega um relatório onde está relatado o fluxograma escolhido. Então aqui foi queixas urinárias do testicular, por exemplo. Foi pré-classificado como laranja, o enfermeiro concordou em classificação final laranja. E aí, dentro da amarela, tinha também uma dor moderada, mais um Glasgow de 9 a 12, um eventualmente de 7 dias, que seria verde, uma frequência de pulso 60 a 100, que seria verde, temperatura seria verde, porque é 37,5 a 38,4, aí já é um critério de Manchester, de temperatura, e laranja, porque tem prostração e palidez cutânea em sudorese e possível sepsis. Então, ele incluiu essas duas condições aí, e aí a conduta final dele foi o quê? Então, além de ter feito triagem de classificação de risco, ele caminhou para o clínico geral do hospital, ok? Incluindo o alerta de possível sepsis, ok? Então, parabéns a todos vocês que chegaram até aqui. A recomendação é que agora que você já assistiu a aula, faça a atividade para validar o seu certificado. Caso queiram fazer um curso, os enfermeiros que tiverem Corém, né? Enfermeiro que já fizeram também essa etapa de introdução, podem participar do curso classificador de risco adulto. Terá um desconto de 50%, será dispensado do primeiro módulo, fará apenas uma atividade para validação do certificado e ganhará por 6 meses o direito de uso de um aplicativo específico para portátil no seu celular ou com acesso ao computador do hospital para fazer triagem e classificação de risco automatizado. Então, esse sistema do S-Risk ele pode ser portátil sem ser institucional. Então, o enfermeiro ele pode ajudar ele a orientar naqueles lugares que ele trabalha e ele não tem, por exemplo, um protocolo definido, não tem um computador na sala de triagem e classificação de risco, né? Não tem nada disso. Então, é muito importante isso. Então, o curso ele tem um módulo, vários módulos, um deles é esse, introdução à classificação de risco, base para classificação de risco, escalas e escola de avaliação, protocolo adulto, versão digital e presencial. Vai ser feita uma simulação realística, atividades de fixação, com acesso a material didático, exercício, simulação e ao aplicativo. É um curso de R$ 400 por apenas R$ 299,90. As inscrições começam a partir do dia 10 de julho e o início será no dia 15 de julho. Pode ter o contato aqui pelo WhatsApp, né, o 981228318, ou pelo Instagram do S-Risk que vocês lá compartilharam. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e foi um prazer enorme estar com vocês.